a relação da sua família com a Revolução de 32 é muito direta. Queria que o senhor começasse contando, então, pela história do seu pai. Qual que é a relação do seu pai na Revolução de 32? Meu pai tinha 13 anos de idade e era escoteiro, pertencia a um grupo escoteiro de São Bernardo do Campo. E como os policiais, as pessoas que faziam a segurança da cidade foram para as frentes de combate, os escoteiros assumiram essa, entre outras funções, como, por exemplo, levar mantimentos para as famílias dos que tinham ido para o combate, distribuir correspondência. Então, ele participou e foi reconhecida a condição dele de veterano de 32. Bom, tanto, dando um salto aí na história, para a gente voltar depois, que ao longo dos anos, ao longo das décadas, o seu pai foi muito condecorado, recebeu muitas medalhas, inclusive, doutor. Queria que o senhor falasse sobre elas. É verdade. Durante muito tempo não se celebrava a Revolução de 32. E passadas muitas décadas, as celebrações começaram paulatinamente e a cada uma delas ele era chamado para ser relembrado pelo o esforço e o sacrifício que fez, praticamente ainda criança, incentivado pela importância desse movimento cívico. Doutor, tem uma história muito legal que é a doação de recursos materiais dos paulistas para a causa. Inclusive as alianças das mulheres entraram nisso. Isso aconteceu com a sua avó. Conta pra gente essa história e o que significa aquele anel que o senhor mostrou pra gente. Aquela é um anel de latão, fazendo as vezes de uma aliança, que foi dado para as mulheres que entregavam a própria aliança de casamento de ouro, mas não foi só a aliança que ela entregou, tudo que havia de ouro, de joias, de ouro, na casa dela, ela entregou. Mas a aliança tinha um significado especial. Para preservar esse significado, então substituíram por uma aliança de latão, escrito lá, doei ouro para o bem de São Paulo. Isso era uma campanha que foi feita para que o Estado tivesse recursos, doutor. Então, houve um envolvimento, um engajamento muito grande da sociedade? O envolvimento foi completo, foi absoluto. A igreja se envolveu, as faculdades, os colégios, as cidades todas, cada cidade formando o seu batalhão, as senhoras se oferecendo como voluntárias para fazer os uniformes dos combatentes, pessoas de posses oferecendo seus imóveis para serem transformados em hospitais. Um movimento que não teve precedentes em termos de beleza cívica e ética, e certamente não aconteceu nada depois disso que tivesse tanta beleza quanto o que aconteceu durante a Revolução de 32. Prejudicou? Então um tiquinho. Repetindo? O senhor se importa da gente repetir essa? Quantas vezes foram tão acostumados? Então vamos lá. Então, eu queria que o senhor falasse sobre o anel que a sua mãe recebeu, Minha avó. a sua avó recebeu, depois que ela teve que entregar aliança, objetos Ela de quis ouro. entregar, né? Ela quis, né? É. Então, conta essa história, doutor, com esses detalhes. E Tá por bem. que isso aconteceu? Por que foi pedido isso? O Estado de São Paulo precisava comprar armamentos, munição, tudo mais, e não tinha recursos. O Tesouro Nacional, claro, não iria ajudar São Paulo. Então, as compras tinham de ser feitas mediante o pagamento em ouro. Daí, criada a campanha Ouro para o Bem de São Paulo. E então, dezenas de milhares de paulistas cederam, doaram para o movimento, e tudo foi devidamente contabilizado, nada se perdeu, nada se extraviou, doaram tudo aquilo que tinham em ouro. E para as mulheres que doavam a sua aliança de ouro de casamento, eles, como reconhecimento, substituíam essa aliança por uma outra feita de latão. E então, minha avó, como doou o que ela tinha de ouro, das joias dela, e a aliança de casamento, ela recebeu uma aliança que nós guardamos com muito carinho até hoje. Bom, esse foi o envolvimento, então, do seu pai, esse foi o envolvimento da sua avó, mas os seus outros avós também participaram ativamente na Revolução de 32. Ah, sim. O meu avô materno era sargento da reserva do Exército. Ele era comerciante e deixou o comércio, mas deixou também a esposa grávida e 5 filhos menores, dentre os quais a minha mãe,
e partiu como voluntário para a frente de combate da Serra da Mantiqueira, na região do Túnel. Quando São Paulo se rendeu, ele teve que se render também e ficou preso durante um ano na Ilha Grande, e só muito mais tarde que ele veio conhecer o filho que a esposa esperava quando ele partiu para o combate. E pelo outro lado da sua família, o seu outro avô também. Meu avô paterno foi um dos criadores do Hospital de Sangue de São Bernardo do Campo, onde ele morava na época. Então, um hospital de retaguarda para o recebimento dos feridos e um dos locais, como eu disse, em que meu pai montava a guarda, substituindo o pessoal da Força Pública. O senhor cresceu ouvindo a história da Revolução de 32, doutor Ricardo? Sem dúvida, cresci ouvindo e cada vez me impressionei mais, porque não há na história do Brasil nenhum movimento cívico que tivesse a grandeza que teve o movimento dos paulistas em 1932. As manifestações são as mais diversas e depois de 32 também não houve nada que se aproximasse da beleza cívica desse movimento. Doutor, o senhor me disse uma coisa interessante, que o que chama atenção não é de fato o confronto armado, o sangue derramado, mas o envolvimento da sociedade. De fato, a participação foi total. Padres se alistaram para lutar, houve juiz que deixou a comarca para se alistar também, estudantes do direito do Largo de São Francisco formaram o batalhão acadêmico. Cada cidade formava o seu batalhão, então iam vizinhos, colegas, parentes, todos juntos, formando batalhões, indo para o combate. E demonstrações extraordinárias de amor pela causa e de bravura, como no caso de um ex-combatente aqui de Ribeirão Preto, que foi para o combate sem ter recebido sequer um fuzil e munição. Então, foi uma participação, sofreu o ataque aéreo, e a vida esteve exposta ao perigo absoluto, mas não faltou coragem, nem civismo e cidadania. Bom, anos à frente, recentemente, o senhor esteve à frente da criação desse memorial aqui na Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto. Queria que o senhor contasse o que significa esse monumento e qual é a importância desse tipo de memorial na preservação da memória da Revolução. O meu pai, no final da década de 50, foi comandante interino do então 3º Batalhão de Caçadores, e que estava aqui em Ribeirão quando aconteceu a Revolução, e foi todo ele para a frente de combate. E um dia, passando pela Praça 15, naquele monumento de homenagem a 32, que tem um granadeiro, eu verifiquei que não havia ali, entre os mortos, ali estão apenas os civis que morreram, voluntários civis. E não havia nenhum dos integrantes do 3º Batalhão de Caçadores, e eu achei que havia uma injustiça a ser reparada. Então me ocorreu criar um monumento para lembrar o nome dos integrantes, dos sargentos, dos cabos e soldados que pertenciam ao Batalhão de Ribeirão Preto e que deram suas vidas pela causa constitucional. Então me ocorreu, conversei com o presidente da Câmara da época, com vários vereadores, e pedi para que fosse possível colocar aqui na Câmara, porque aqui ficaria livre de depredação, guarda 24 horas por dia, 7 dias por semana, e também serviria para motivo para que os alunos que visitam a Câmara no programa Escolas na Câmara recebessem informações a respeito desse importante movimento. E aí está até hoje, graças a Deus. O que chama atenção nesse monumento é que não há uma carabina sequer, doutor. Não, não há. Eu fiz questão de pedir ao artista, o arquiteto Valério Dias, que ele não colocasse, eu especifiquei o que eu pretendia, como eu queria, ele foi fazendo os estudos, e eu não quis arma nenhuma, porque eu não celebro a parte de luta entre irmãos brasileiros. Eu celebro as lições de cidadania, de patriotismo que foram dadas pela população de São Paulo. Então, não há nada, há um capacete que não é uma arma de ataque, é um instrumento de defesa, existe que está sobre a Constituição e sobre a bandeira brasileira, protegendo a Constituição, que era o motivo da Revolução, e a criação de uma nova Constituição que fosse democrática, e protegendo os ideais superiores do Brasil.